Chegamos à terceira palestra desta segunda-feira no Fórum RPA e AI Bancos 2021. O tema será Reduzindo custos de back-office com o processamento inteligente de documentos. As empresas do setor financeiro buscam cada dia mais por soluções de automação que otimizem os custos operacionais, garantam o tempo de resposta acordado e mantenham ou melhorem a qualidade da análise das transações. Bruno Zampaglione, diretor operacional da TCG Process Brasil, é o nosso convidado. Peço mais uma vez aos participantes que utilizem o chat ao lado para perguntas e no final da apresentação elas serão respondidas. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Agora é com você. Bom dia, Prado. Bom dia a todos os participantes. Obrigado aí mais uma vez pela possibilidade de participação no evento, um evento que eu considero de suma importância aí para esse mercado. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como que as tecnologias de processamento inteligente de documentos elas podem, né, reduzir os custos de back-office, custos esses que até hoje ainda são muito impactantes ali nas operações bancárias, né? Principalmente em operações de onboarding, operações de crédito e consumo e operações desse nível de segmento. Antes da gente falar um pouquinho sobre os custos diretamente de back-office, é importante a gente conversar sobre uma análise, né, que o grupo Everest fez, que percebeu que o processamento inteligente de documentos ele foi afetado por essa crise aí da pandemia do Covid-19, que ele passou por uma queda ali, né, sobre 2020, 2021, e as tecnologias nesse sentido elas perderam um pouco o volume, né, de evolução, mas que agora ele vem experimentando uma recuperação acelerada, né? Então, o mercado olhou e falou, olha, se algo assim tornar a acontecer no futuro, eu preciso estar melhor, né? Eu preciso estar com minhas operações mais otimizadas. E esse mesmo relatório, ele percebeu que os segmentos que mais vão investir, né, que tem o maior crescimento esperado para esse tipo de tecnologia é o segmento financeiro e saúde, né? Financeiro ainda muito maior. Então, é um momento bom para quem quer investir nesse tipo de tecnologias. As empresas começaram a olhar para isso, começaram a entender isso como determinante para o crescimento futuro, determinante para que as operações continuem saudáveis no futuro, independente de qualquer pandemia. Então, é um momento bom, né? O mesmo relatório, ele mostra ainda que, né, ainda existem documentos aí em cerca de 1/4 dos cenários de operações nesses segmentos. Então, tem muita possibilidade, né? Os processos, em especial no Brasil, ainda tem muita dependência de documento, né? E toda vez que você tem uma dependência de documento, se você não tiver tecnologia para tratar aquele documento, você acaba tendo muita mão de obra, né? E daí nascem os grandes back-offices, daí nascem as grandes necessidades, toda vez que você precisa de pessoas atuando em cima de documentos, é o momento que você mais tem a oportunidade de terceirizar aquele serviço, porque o custo de mão de obra vai ficando muito caro, dependendo da tua operação. Novamente, né, os segmentos que têm a melhor condição para o início dessa jornada de transformação, para você melhorar o processamento de documentos, os segmentos de finanças e saúde, né? Então, eu acho que quando a gente fala de RPA e IA para banco, eu acho que a gente está justamente no topo da lista, ali no topo do segmento dos que mais tem essa necessidade. Quando a gente olha ainda, e aí agora próprio relatório da Febraban, quando você olha por segmento, né, o setor bancário ainda é um dos que mais investe em tecnologia, né? Então, né, os maiores custos do segmento bancário é com tecnologia, e esses custos com tecnologias, eles são divididos, primeiro, né, sua grande maioria em software, né? Então, você tem lá hardware e telecom, mas software ainda ele ocupa ali, né, a maior parcela dos investimentos, e as tecnologias que o setor bancário vem olhando, segundo a própria Febraban, são tecnologias relacionadas à inteligência artificial, RPA, blockchain e o IoT, né? Então, você vê claramente que o segmento ele vem olhando por automação. Automação e segurança, né? Como ter, talvez através do blockchain, conseguir ter ali mais segurança nas transações e como o IA, o RPA, eles podem te trazer mais automação, te trazer mais fluidez na resposta, na experiência do cliente, tentando atuar, né, de forma mais inteligente nos processos de cada
de cada operação. Mas ainda assim, né, ainda tem outros grandes números ali que dizem que existem possibilidades de melhoria, né? Então, se você analisar de janeiro a abril de 2020, por conta da pandemia do Covid-19, houve um aumento de 22% nas transações bancárias realizadas de forma digital, né? Pessoas físicas de forma digital. Então, uma vez que você tem um lockdown, você tem o fechamento das lojas físicas, fechamento das agências, você tem um impulsionamento dos canais digitais. Então, 74% das transações foram feitas através de canais digitais em 2020. Houve um crescimento de 19% no volume de transações nesses mesmos canais. E os próprios atendimentos por chatbot registraram um crescimento de 74%, então as pessoas deixam de ir até a agência para fazer uma reclamação e tentam usar os canais digitais para isso. E o atendimento via web chat, 85% no mesmo período. Então, assim, é algo que veio para ficar e experimentou um crescimento muito grande, né? Então, a gente precisa estar antenado nisso, a gente precisa ver como a gente pode participar e melhorar ainda mais esse segmento. Mas ainda existe a possibilidade de melhorar, né? E aí aqui a gente entra no tema dessa palestra. Quando a gente começa a olhar para o back-office de cada uma dessas operações, a gente sabe que ainda tem muita dependência, ainda tem muita coisa que pode ser melhorada para que as esteiras sejam mais otimizadas e todo mundo consiga o mais importante, que é o cliente lá na ponta ter a melhor experiência na aquisição de um produto ou serviço bancário. Tá? Então, quando a gente olha em possibilidades de redução de custos operacionais, a gente está falando de operações de emissão de cartão de crédito, operações de abertura de conta, tanto pessoa física como pessoa jurídica, principalmente o onboarding de pessoa jurídica, né, que tem ali uma necessidade massiva de tratamento, na formalização dos dados, são muitos documentos, a formalização, principalmente a análise de firmas e poderes, é algo que é complicado, não é muito simples de se fazer. Você tem a parte de financiamento de veículos, né, a gente vem experimentando aí um crescimento na venda de veículos, nessa retomada da economia, e com isso a demanda ali de análise, né, na compra, no momento da compra de um veículo, ela acaba aumentando e você não tem jeito, ou você automatiza, ou você coloca mais pessoas, né? Se você tem mais venda, você tem mais processo para analisar. Tem crédito pessoal, crédito imobiliário, que tem uma série de documentos, né, do imóvel, do comprador, do vendedor, do intermediário. Tudo isso você tem no back-office uma grande quantidade de pessoas dedicadas na análise desses documentos, né? Dedicado para garantir que aquela transação ela está compliance com as regras de negócio para cada produto. Então, se você analisar, por exemplo, um produto de crédito imobiliário, ele tem um risco muito superior a um cartão de crédito. Então, você tem mais regras, você tem mais coisa para analisar naquele cenário. Quando você vai emitir, por exemplo, um cartão de crédito, até pelo limite ser controlado pelo próprio banco, você tem um pouco menos de risco, mas ainda assim você tem que fazer a formalização daquele processo de emissão, né? Então, nessas etapas, são algumas, nesses esteiras, né? São algumas esteiras que são comuns em back-office, sejam back-office internos ou back-office terceirizados dos bancos, e elas precisam de automação, né? Eu acho que eu, como consumidor desse tipo de produto, por exemplo, quando eu vou comprar um veículo, eu tenho total interesse em chegar numa agência, por exemplo, abrir minha ficha, solicitar um financiamento, e enquanto eu faço o test drive no veículo, aprovar minha ficha. Então, para que isso aconteça, você precisa ter tecnologia dentro desse processo. Você não consegue fazer somente com pessoas, o trabalho seria muito grande, e aí você acaba não tendo o tempo que você precisa para aquela venda. Então, pega um produto como veículo, que é uma venda totalmente emocional, né? A pessoa compra ali naquele momento e tal. Se você demorar muito, talvez você perca aquela venda. Então, é importante que você tenha uma análise otimizada nessa esteira, né? Então, todos esses processos, eles são dependentes da formalização de documentos, né? Hoje, esses processos exigem a formalização de documentos. Por mais que você, e eu vou mostrar um caso desse lá na frente, por mais que você tenha, por exemplo, um processo de abertura de conta para pessoa física totalmente digital, em algum momento você captura o documento de identificação daquela pessoa, em algum momento você captura o comprovante de renda ou comprovante de endereço daquela pessoa, e você precisa formalizar, porque a pessoa pode estar capturando um documento que não é dela, pode estar tentando fraudar o sistema, pode estar cometido um erro, né? Então, por isso que é importante você formalizar mesmo no processo que é nato digital. E para isso a tecnologia ajuda, né? Hoje a gente tem casos aí de sucesso que você tem, né, por exemplo, emissões de cartão de crédito acontecendo sem intervenção humana, né? A própria inteligência cognitiva atrelada à mineração de dados, ela formalizando o dossiê do cliente e conseguindo liberar aquele cartão de crédito sem a necessidade de um back-office. Então, hoje isso é possível. É óbvio que com
com camadas de riscos diferentes, com camadas de automação diferentes, mas isso já existe. Quando a gente fala um pouquinho da formalização digital, né, então o que é? O que a gente entende como a formalização de um dossiê, né, a formalização de um lote de documentos? Ele basicamente você verificar se os documentos obrigatórios para aquela transação estão presentes dentro do dossiê. Né? Então, se eu estou falando, sei lá, de um crédito imobiliário, eu tenho que ter a matrícula do imóvel, eu tenho que ter o ABITS, eu tenho que ter o IPTU, eu tenho que ter do comprador o documento de identificação, o comprovante de residência, comprovante de renda, do vendedor, eu tenho que ter documento de identificação também, comprovante de residência. Então, validar, garantir que todos os documentos requeridos para aquele processo de negócio estão dentro do dossiê. Então, hoje, quando você faz isso manualmente, né, você tem uma pessoa ali olhando o documento, dizendo, olha, encontrei, ticando, né, encontrei a certidão de casamento, encontrei a matrícula do imóvel, encontrei a escritura e tal. Então, hoje, a tecnologia é capaz de tipificar automaticamente esses documentos e responder em fração de segundos que algum documento obrigatório para aquela transação está pendente. Outro ponto é analisar a qualidade da imagem. Não adianta eu ter, por exemplo, uma escritura, que é um documento antigo, né? Pode ser um documento antigo, dentro do meu dossiê e ele ser ilegível. Né? Então, também não faz sentido. Eu tenho que ter capacidade de ler aquele documento. Então, eu também preciso perceber e garantir que os documentos que são anexados no processo pertencem às pessoas ou pertencem aos bens que deveriam. Né? Então, é uma análise qualitativa. Não basta ter um documento de identificação. Esse documento de identificação precisa ser do Bruno. Né? Então, isso é o processo de formalização. É analisar se os documentos estão lá, se eles estão legíveis, se eles pertencem a quem deve pertencer, se eles estão de acordo com as regras de negócio. Não adianta eu ter uma renda de 10 mil reais e querer financiar um imóvel de 5 milhões. Eu não tenho renda para financiar um imóvel de 5 milhões, então eu preciso fazer esse cruzamento e ver se o valor que está disposto no meu comprovante de renda, ele está de acordo com o que está sendo solicitado no contrato de empréstimo, né? Esse tipo de coisa. Verificar se todos os documentos estão assinados. Então, isso é formalizar. É isso que um operador de back-office está fazendo todos os dias nessas esteiras. Né? Eles recebem esses documentos e ficam garantindo essas etapas. De novo, cada uma com a sua complexidade, cada uma com o seu nível de risco, e hoje existe tecnologia para você automatizar todas essas etapas. E, por exemplo, só na checagem da classificação dos documentos, você consegue ter acima de 95% de automação, e o que quer dizer que teu back-office vai olhar só 5% dos documentos. Então, isso te traz um ganho muito, muito interessante. Falando um pouquinho dos desafios, né? Então, hoje, um processo desse, o que atrapalha a automação ainda né? Você tem diversos dispositivos de captura, né? Acho que hoje qualquer um que tem um celular consegue tirar foto no documento e não necessariamente essa foto vai vir com boa qualidade. Você tem as webcams, não adianta você botar um portal e pedir para a pessoa subir o upload, fazer o upload do documento, se ela não tiver como digitalizar, né? Não vai fazer muito sentido, ela acaba usando uma webcam, também pode atrapalhar a qualidade. Você tem uma variedade enorme de tipos de documentos, né? Os documentos obrigatórios, opcionais e de substituições. Então, para uma esteira, por exemplo, de financiamento, você chega a ter 200 ou mais classes documentais. Obviamente, a grande maioria das vezes, 80%, 90% das operações usa só 20, 30 classes documentais, o resto é tudo documento de substituição. Mas a gente tem essa possibilidade, principalmente no Brasil, e por isso a gente tem que estar preparado para isso. Uma hora a pessoa vai usar um registro nacional de estrangeiro, uma hora a pessoa vai tentar se identificar com o passaporte, a solução ela precisa estar preparada para processar. Você tem diversos documentos com elementos de segurança, né? Então carimbo, marca d'água, papel moeda, selo, isso em cima da informação que vai ser formalizada atrapalha, né? Muitas vezes um carimbo ou uma marca d'água. Atrapalha a leitura, né, automática ou a leitura visual daquele documento. Quando você pega hoje, dentro das nossas esteiras, a gente vê casos que tem DUT, por exemplo, e o DUT quase que ilegível, você não consegue analisar qual é a informação que está dentro daquele documento, principalmente depois de uma fotocópia, e você tem a baixa qualidade de documentos fotocopiados. Então, é bem comum que, para não atrasar o processo, a pessoa tire uma cópia do documento e depois digitalize. Né? E toda vez que isso acontece, você tem uma fotocópia e não um documento original, aí a qualidade reduz de vez, né? Principalmente se já tiver em preto e branco, e aí você não tem muito o que fazer. Então, esses são os grandes desafios para um processo de automação. Mas como funciona essa esteira? Né? Se a gente pegar uma esteira de crédito e consumo, você vai ter o cliente solicitando a operação, enviando os documentos, aí o banco recebe nos canais disponíveis o dossiê, identifica a operação, envia para análise de back-office. Aí um back-office ele vai receber aquele dossiê entendendo qual é a operação, vai classificar os documentos, garantir o set documental, vai extrair as informações para garantir que o documento é daquele cliente, vai validar as informações de acordo com as regras definidas pelo próprio banco, e vai responder à análise. Libera, não libera, efetua, não efetua.
para que o cliente lá na ponta ele possa receber esse crédito, nesse caso. Entendeu? Então, é um processo que ele poderia demorar dias, né? Porque por mais que essa primeira entrada aqui ela seja automatizada por um canal digital, quando chega no back-office, esse back-office pode ser terceirizado ou não, ele tem uma fila, né? Então, é aquela história, se a minha esteira de operação está preparada para receber 1000 transações por dia, e naquele dia ela recebe 10.000, né? Não tem jeito, quando meu back-office é manual, eu não tenho muito o que fazer, eu preciso, vai gerar um backlog, não tem como, eu teria que botar mais pessoas, né? Aumentar em 10 vezes a quantidade de pessoas para manter o SLA. Quando você fala de tecnologia, não, você gira o botão, né? E automaticamente você tem mais servidor de processamento, você tem mais capacidade de processamento e o volume deixa de ser relevante, né? O que a gente fala da escala, né? Você consegue escalar a tua solução para receber as 10.000 transações diárias e o dia que o volume de transações reduzir para 1.000 novamente, você reduz aquele custo, você desliga os servidores e aí você volta a ter a tua esteira normal. Então, quando você fala utiliza a tecnologia dentro do teu back-office, você ainda tem o ganho da possibilidade do aumento e redução do volume de processamento. E é justamente nessa área que eu queria focar hoje, né? Nas possibilidades de automação dentro desse back-office. Esse back-office pode estar dentro do banco ou pode ser um back-office de terceiros, né? Tem muito banco que terceiriza o back-office, não importa. Tanto dentro como fora, a gente consegue ali automatizar, em especial nessa parte do meio aqui, que remete ao processamento inteligente de documentos. Então, falando primeiramente da classificação, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial ela tem a capacidade de classificar documentos estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Então, essa classificação ela acontece com base no layout, no conteúdo, enfim. A própria inteligência analisa aquele documento, busca a singularidade e fala, olha, isso aqui é um CNH, isso aqui é um RG, isso aqui é um comprovante de renda. Então, quando você faz isso de forma automática, você retira esse trabalho do teu operador e o teu processo fica muito mais fluido. Né? Uma máquina processa ali por milhares de documentos em fração de segundo, então é bem mais rápido. E ainda outros tipos de documentais mais complexos, né? Quando você pega certidões, cartões CNPJ, outros documentos de comprovação. Então, a plataforma ela não se importa com isso. Né? Ela recebe um treinamento inicial e ela pode ainda aprendendo, conforme os documentos vão sendo processados, ela pode ir ampliando essa base de processamento dela, ela pode ir ampliando essa capacidade de processamento. Então, a inteligência artificial hoje já tem capacidade de buscar singularidades em tipos documentais e em 95%, 99% das vezes classificar automaticamente e separar automaticamente os documentos. Depois você vai para a extração automática de campos. Né? É muito comum a gente falar aí de OCR. Quando você tem uma imagem do documento, você tem ali, né, o mapa de pixels daquele documento e o que os motores de OCR fazem hoje é transformar a imagem desse documento em texto. Né? E o RPA, o robô de mineração de dados, o que ele vai fazer é vasculhar esses documentos para buscar as informações que são relevantes para o processo de negócio. Então, de todo o conteúdo textual desse documento, eu vou buscar só o que faz sentido para o processo de negócio. E eu usei como exemplo uma nota fiscal, porque muito me perguntam hoje, Bruno, mas imagina, a gente tem mais de 5.300 prefeituras, né? Se eu tivesse que dizer para a solução aonde ela extrai a informação da nota fiscal para cada prefeitura, isso seria um trabalho gigantesco. A mesma coisa se eu tivesse que mapear todos os modelos de certidão de casamento. Né? As tecnologias de ponta, como as que eu vou apresentar hoje, elas não dependem de mapeamento de layout. Né? A inteligência atrelada à mineração de dados faz com que o robô ele minere a informação independente da posição. Então, não é que ele vai vir nessa posição do documento... Opa, desculpa. Não é que ele vai vir nessa posição do documento e vai buscar o dado. Não, ele vai ler o documento inteiro e, utilizando da inteligência que foi treinada nele, das características que foi treinada nele, ele vai saber que, olha, esse valor aqui é o valor total, porque ele está próximo da palavra valor total, porque ele é maior do que o subtotal, porque ele é um valor monetário. Então, é uma série de características que você treina no robô de mineração de dados para que ele busque a informação independente da posição. Tanto isso é verdade que hoje, por exemplo, a gente tem esteiras de cadastro e distribuição de processo jurídico que são automatizadas pelo processamento inteligente de documentos, e isso só é possível. Imagina, um processo jurídico não tem estrutura, né? Não tem. O advogado escreve ali da forma que ele... Uma inicial, por exemplo, escreve da forma que ele bem entende, e você ainda assim consegue analisar ali, extrair o valor da causa, o nome do réu, o processo e tudo mais. Então, isso só é possível porque a tecnologia não está buscando a informação numa zona pré-definida. Ele está buscando a informação em qualquer parte do documento. É o que nós chamamos de document understanding.
A gente compreende, né? O robô ele consegue compreender aquele documento e extrair as informações que são relevantes. Tá? Depois nós temos, né, como uma terceira etapa, a formalização. Não basta eu classificar e extrair os dados. Né? Isso me ajuda em uma parte do processo. Eu preciso também garantir que os dados que estão nos documentos estão condizentes. Então, eu classifiquei, eu vi que tem um contrato e um documento de identificação. Eu extraí o nome da pessoa no contrato e extraí o nome da pessoa no documento de identificação. Mas eu preciso também garantir que o nome da pessoa que está no contrato, que está no documento de identificação, que está no comprovante de residência é o mesmo. Né? Que o valor que está descrito no contrato está dentro do mínimo necessário no comprovante de renda. Então, esse tipo de análise, de cruzamento, é o que a gente chama de processamento de dossiê, o case management, né? Que a gente consegue cruzar as informações entre os documentos dentro do dossiê para garantir que todo o dossiê está formalizado com sucesso. Então, você tem as 3 principais etapas. Né? Você classifica, extrai e você faz o cross-document validation para garantir que toda a transação está coerente. E, por último, você ainda consegue ali, né? Isso já é uma tela da solução, mas, enfim, você consegue ainda comparar as assinaturas. Né? Então, existe essa possibilidade, você consegue garantir ali, pelo menos visualmente, mostrar para um operador várias imagens ao mesmo tempo para que ele possa garantir ali a assinatura, possa garantir que, além de assinadas, as assinaturas são semelhantes. Tá? Então, são essas as possibilidades. Então, isso que eu queria focar hoje, como usar o processamento inteligente de documentos para automatizar essas etapas. Mas por onde eu começo? Né? Então, primeiro grande passo da jornada de automação de uma esteira de back-office é você escolher o parceiro correto. Né? Então, falando um pouquinho da TCG, a TCG é uma empresa de origem suíça que tem ali como visão a utilização do conhecimento, do know-how, da dedicação para criar uma plataforma que seja capaz de automatizar processos documentais. Né? Então, essa plataforma ela precisa ser aberta, escalável, ela precisa ser adaptável. A gente sabe que os processos mudam. Então, todos os dias a gente acorda e vai dormir pensando como a gente pode melhorar a nossa plataforma para que nossos clientes possam fazer uso dessa plataforma da forma mais fácil possível, possam automatizar as esteiras da forma mais rápida e mais fácil possível. E nós só fazemos isso. Tá? É isso que a gente fez nos últimos 20 anos, é isso que a gente vai fazer nos próximos 20 anos. É trazer e viabilizar as transformações dos processos dentro dos nossos clientes. Como eu falei, somos uma empresa suíça, mas temos filial em vários países do mundo, isso porque a TCG ela tem uma filosofia do Think Global, Act Local. A gente tem escritório com presença física nos mercados que a gente deseja atuar. Então, uma vez a gente decidiu, em 2012, atuar no mercado brasileiro, então a gente abriu um escritório aqui com serviços profissionais, consultoria, faturamento, suporte, tudo mais. Então, você não vai precisar falar com uma pessoa fora do país, você não vai precisar faturar em outra moeda, não. Todo o teu relacionamento vai ser com uma empresa brasileira nesse caso. E isso é interessante porque a gente entende que esses processos de missão crítica, imagina, tem uma pessoa comprando um carro lá na ponta e o processo parou de funcionar aqui no back-office. Né? Eu não posso ligar lá para a Suíça, por exemplo, e correr o risco de eu estar fora do fuso horário ou a minha pessoa de sustentação não ter o domínio do idioma para abrir um chamado na Suíça. Então, isso não faz sentido. Né? A TCG entende que, para esse tipo de tecnologia, só funciona se o parceiro estiver do lado do cliente. Né? Se for realmente uma relação de parceria, você possa pegar o telefone e falar com a gente dentro do teu fuso horário do teu idioma. Outra questão interessante dessa capilaridade aí de escritórios que nós temos é que todos esses, do Japão aos Estados Unidos, passando pela Polônia, Alemanha, Austrália, todos esses utilizam a mesma plataforma. Né? Então, a gente conseguiu criar ali realmente uma plataforma que entende como automatizar um processo documental, independente de você estar falando em inglês, independente do idioma, independente do segmento, independente do processo de negócio. Nós nos posicionamos como uma empresa que viabiliza o acesso à informação. Né? Então, hoje a gente entende que diariamente as empresas recebem uma enxurrada de informação. Né? E isso, quando não é tratado da forma correta, isso gera uma perda de controle, aumenta os custos de TI, afeta a experiência do cliente, enfim, porque você tem uma enxurrada de informações chegando, isso você não sabe quantas transações você vai receber naquele dia, né? Então você precisa estar preparado para receber de 1 a 1 milhão de transações, você precisa ter essa condição, e para isso o que a TCG sugere é a implantação da nossa plataforma, que se chama DocProStar, como intermediário entre os interlocutores externos e a empresa. Então a gente vai capturar a transação, a gente vai entender o que aquela transação remete, e a gente vai tomar a decisão. Né? Então por isso que a gente
atua muito bem nos back-office, né? A gente consegue receber, por exemplo, um dossiê, analisar e falar, isso aqui é referente a uma emissão de cartão de crédito. Então, eu já formalizo e entrego formalizado para a esteira de cartão de crédito. Recebo um outro dossiê, olha, isso é um financiamento de veículos. Recebo um outro dossiê, isso é uma abertura de conta. Então, a própria plataforma, ela intercepta a transação antes da entrada dentro dos departamentos da empresa, ela captura, compreende, entende e toma decisão para que isso, para que você tenha, de fato, decisões baseadas em dados, você tenha ali um ROI elevado, enfim, mais a informação auditável, satisfação do cliente, satisfação dos colaboradores. Né? E cada vez que esse volume de transação aumentar, não tem problema nenhum, você aumenta a capacidade de processamento da plataforma. Então, essa é a ideia da plataforma DocProstar. Para isso, nosso produto ele tem, como eu falei, um motor de processo, que você vai poder modelar a tua esteira de processo dentro da plataforma DocProstar. Então, você vai dizer, olha, esse documento chega por e-mail, depois você extrai os anexos, depois que você extrai os anexos, você vai checar e formalizar e classificar os dados, enfim, você vai modelando um processo de negócio. E essa modelagem é baseada na anotação BPM, o que traz muita facilidade, né? Qualquer pessoa que conhece de BPM consegue criar processos automatizados dentro da nossa plataforma e consegue começar a obter os custos de forma... obter a redução de custos de forma muito rápida, né? E por cima desse motor de processamento, você tem um motor de aplicação. Então, toda vez que você precisar de uma atividade manual, essa atividade primeiro vai ser executada por algum robô dentro da nossa solução. Então, se numa determinada etapa do teu processo de negócio você precisa checar o set documental, antes de eu derivar isso para o back-office, eu vou rodar minha inteligência cognitiva e vou tipificar automaticamente. E só vou jogar para o ser humano caso eu tenha alguma dúvida. Então, o ser humano ele passa a atuar só em cima da exceção. Ele não atua mais em todo o processo de negócio, como é bem comum a gente vê, principalmente em esteiras de BPM. Para isso, os componentes tecnológicos ele tem a capacidade, né, primeiro, de capturar os documentos. Então, a gente não importa para a plataforma DocProstar o formato que vem esse documento, não importa o canal de entrada, pode ser um portal, uma API, um mobile, não importa. E também não importa se é um PDF, uma imagem, a plataforma ela vai receber e normalizar isso. Né? Depois, nós vamos transformar a informação desestruturada em informação estruturada. Então, a própria plataforma vai utilizar a inteligência cognitiva e o robô de mineração de dados para classificar e extrair as informações. As informações que foram extraídas vão passar por uma etapa de validação. Então, eu vou confrontar com todos os sistemas dentro que estão disponíveis no ecossistema da transação para validar, olha, esse CPF é válido, ele está numa blacklist, né? Consultar, de repente, mecanismos do SERPRO, outros birôs, não importa. A gente vai validar as informações. Então, com base nas informações classificadas, extraídas e validadas, eu vou tomar a decisão. E tomar a decisão libera o crédito, não libera, paga aquela nota fiscal, não paga, abre aquela conta, não abre. Então, a própria plataforma tem a competência de executar ali a decisão no lugar do ser humano. E, obviamente, aprender caso o ser humano discorde da decisão da plataforma. Né? Então, se a plataforma classificou um documento como certidão de casamento, e, na verdade, é uma certidão de nascimento, quando o operador alterar a decisão da plataforma, ela pode retroalimentar uma base de conhecimento e aprender com esse exemplo. Né? Então, toda vez que alguém mexe, alguém interage com a plataforma, a gente consegue habilitar, é óbvio que isso é opcional, tem processos que isso não faz sentido, mas em alguns processos de negócio faz sentido que a gente vá evoluindo. Né? Por exemplo, processo de nota fiscal, toda vez que entrar uma prefeitura nova, a solução pode aprender com a operação dali e, enfim, se aparecer uma nota totalmente diferente, ela vai retroalimentar a base de conhecimento e aprender como analisar aquela nota. Então, isso é opcional dentro da nossa plataforma. E, por último, a gente integra com outros sistemas para entregar o dado formalizado. Então, a ideia da plataforma do DocProstar não é reter informação dentro da plataforma, até por conta da LGPD e GDPR, o dado só fica dentro da plataforma enquanto ele é necessário. Depois eu entrego. Se é um processo de contas a pagar, eu lanço no RP o pagamento daquela nota. Se é um processo de abertura de conta, eu lanço no sistema de abertura de conta os dados daquele cliente. Então, a ideia é que a gente recebe, processa, automatiza e entrega para o sistema fim. Tudo isso sendo feito, obviamente, de forma no-code, low-code, né? Como eu falei, a nossa visão é facilitar a vida do nosso cliente, né? Isso está na visão da empresa. Então, o que a gente tem como objetivo é que a nossa plataforma não tenha necessidade de criação de script, nada. A pessoa arrasta as atividades que fazem sentido, desenha o fluxo de forma visual e publica. Né? Então, de fato, você vai precisar de analistas de negócio, não analistas de desenvolvimento. O desenvolvimento quem faz é a própria TCG. Tá? Para isso, a gente tem
um ambiente de ágil configuração, né? Então, é bem comum a gente ouvir a palavra desenvolvimento, a gente riscou de propósito de desenvolvimento e colocou configuração, porque as nossas aplicações de processo, né, que são as esteiras automatizadas, abertura de conta, crédito de consumo, contas a pagar, elas são automatizadas através de um marketplace com mais de 100 atividades disponíveis na plataforma. Então, se em algum momento você quer mandar um e-mail para o cliente, você vai buscar a atividade que faz o envio de e-mail e vai arrastar para dentro do fluxo. Se em algum momento você quer conferir a selfie da pessoa com o documento de identificação, você vai arrastar uma atividade que faz isso para dentro do fluxo no momento adequado e vai utilizar. Então, você tem esse marketplace dentro da plataforma. É óbvio que tem também o nosso framework de desenvolvimento e você pode criar as suas atividades, de plugar dentro desse marketplace e a própria plataforma começa a gerenciar isso para você. E você tem os conectores, né? Como eu falei, a ideia não é reter a solução dentro da plataforma, a transação dentro da plataforma. Nossa ideia é você receber, processar, automatizar e entregar. Esse é o nosso objetivo. Recebe, processa, automatiza e entrega. Recebe, processa, automatiza e entrega. E isso tudo você em cima de um motor de orquestração de processo que vai permitir que você faça todas essas macroetapas, né? Você capture, compreenda, valida, haja, aprenda e entregue. Tudo isso em cima da mesma plataforma da ProStar. A ideia da plataforma não é substituir o stack tecnológico do banco, né? Então, a gente entende, né, que hoje os bancos já possuem, né, sistemas de workflow, já possuem sistemas de transação, CMS, orquestradores. O que a gente quer é, no momento que o banco precisa da automação, ele troca a informação com a plataforma. Então, a plataforma ela se conecta aos diversos sistemas do banco para que execute a informação da automação justamente quando o banco precisa. É óbvio que a gente poderia ter todos os processos modelados e o Doc ProStar tomando conta de todo o stack tecnológico do banco, mas essa não é a ideia. A ideia é que a gente aumente a capacidade da TI do banco, incluindo uma nova tecnologia que tenha capacidade de automação. Então, isso é o que a gente entende como futuro para a nossa plataforma. E aí, com isso, nós temos algumas demonstrações, né? Então, eu vou começar mostrando como é simples você modelar processos dentro da plataforma, como é simples você olhar em real time, né, em tempo real, as transações dentro da plataforma, como é simples você fazer a sustentação da plataforma, e depois eu vou cair e mostrar alguns casos de uso já implementados, né, que trazem algum ganho. Bom, inicialmente, falando da criação de processos, como eu falei, é um sistema visual, né? Você tem as atividades e você pode simplesmente plugar as atividades obedecendo uma sequência lógica, e tudo isso no code, low code, né? Então, você vai criar lá o seu processo de negócio. Então, aqui eu vou criar um processo, um cliente chamado cliente, vou criar um projeto. Você pode ter múltiplos clientes, múltiplos projetos dentro da plataforma. E um projeto ele vai ter um processo, né? Então, esse processo vai ser, por exemplo, o processo de onboarding, o processo de financiamento. Você define o SLA que a transação tem que passar dentro daquela plataforma e você começa a arrastar as atividades e configurar, né? Então, nesse caso aí, vou importar e-mail, vou extrair e-mails, vou pegar o anexo do e-mail, vou converter em imagem, vou extrair o OCR, vou extrair os dados. Então, cada atividade dentro da plataforma você vai modelando de forma muito rápida, né? Então, aqui, depois que eu executo as regras automáticas, eu já chamo uma API, se tiver tudo ok, né? Se tiver alguma dúvida, eu mando aquela transação para um back-office, por exemplo. Então, ao mesmo momento que você automatiza o teu processo de negócio, você está também documentando esse processo, né? Então, você tem lá a análise visual daquele processo e você só joga para a etapa de back-office caso a solução tenha alguma dúvida, né? Então, se o documento não for aprovado, eu mando para um ser humano. O que quer dizer? Que todo documento que for aprovado automaticamente, ele vai ser enviado aqui via API para o sistema em questão. Por exemplo, é um exemplo, né? Como eu falei, nós temos mais de 100 atividades. E todas essas atividades são parametrizadas, né? Se eu estou convertendo um PDF, eu tenho que dizer quais são as características do PDF. Se eu estou enviando um e-mail, eu tenho que colocar ali o que eu quero fazer com aquele e-mail, né? Se eu estou recebendo, quais os dados de acesso àquela caixa de correio. Então, por isso que é no code, low code. E ao final, nós temos uma coisa que nós chamamos de easy deploy, né? Com alguns cliques, a própria plataforma se encarrega de fazer o deploy desse fluxo automatizado dentro do ambiente. Então, a própria plataforma, quando você clicar em deploy, ela vai se encarregar de validar o fluxo automatizado e copiar isso tudo para o ambiente de homologação, ambiente de produção, ambiente de teste. Você pode ter múltiplos ambientes dentro da plataforma.
Então, é muito simples você criar e começar a automatizar o seu processo de negócio. Se você tiver um processo curto, que tem uma pessoa que todo dia executa, sei lá, igual esse caso, baixa um e-mail, analisa o anexo e lança dentro do sistema. Baixa o e-mail, analisa o anexo dentro do sistema. Esse é um quick win que a gente chama, né? A gente consegue automatizar isso em menos de uma semana. Então, você já começa a ter o resultado aí dessa automação muito rápida, porque é um fluxo muito curto e a plataforma pode fazer isso de forma automática. Uma vez que você faz o deploy dentro do processo de negócio, né, uma vez que você finalizou ali a modelagem e automação do teu processo, ele vai para um portal de monitoramento, né? E esse portal de monitoramento, ele garante, né, uma visualização do teu processamento em tempo real. Então, você consegue ver o teu fluxo modelado e as transações navegando dentro daquele fluxo, tanto na visão própria, né, de fluxo, como numa visão de quantitativa. Quantas transações você tem por etapa, quantas transações você tem por cada atividade, se as transações estão dentro do SLA ou não. Então, isso permite a identificação de gargalo, permite que você controle diariamente a tua esteira e saiba, olha, essa esteira vai atrasar, essa esteira não vai atrasar, né? Então, mostrando isso aqui acontecendo, né, você tem lá, ó, a navegação das transações em cada atividade, né? E aí você consegue facilmente identificar, olha, existe um acúmulo aqui de 9 transações nessa atividade, existe um acúmulo aqui de 4 transações. E aí você, com essa visão, você vai percebendo se você precisa aumentar, reduzir, se você precisa de mais servidores, se você precisa escalar de alguma forma e tudo mais. Então, é muito rápido você perceber que você vai perder um SLA em cima de uma esteira, né? Imagina aquele exemplo que eu comentei antes, você tem uma operação tunada para receber 1.000 transações por dia e você começa a receber 10.000 transações por dia. O que vai acontecer nessa visualização é que você vai ver um acúmulo de transações em uma determinada atividade. E aí o teu analista de sustentação vai perceber que ele precisa aumentar a quantidade de processamento. Ou, automaticamente, né, hoje a gente já tem tecnologias de Elastic Load Balance, por exemplo, que aumentam automaticamente quando o nível de processamento cresce. Então, isso é uma forma de você visualmente garantir a tua operação. Outro ponto que é interessante, né, principalmente para um back-office, é você garantir ali a disponibilidade do teu ambiente e as estatísticas. Você saber quantos documentos passaram pela plataforma, como é que está a produtividade dos teus usuários, se os serviços estão no ar, se não estão, se o teu consumo de CPU, consumo de memória dos servidores está aderente, né? Então, a plataforma também dispõe de um portal de System Health que ele vai mostrando essas informações. Então, você tem de forma gráfica toda a informação ali daquele teu ambiente, né? Então, você tem ali 996 transações disponíveis na plataforma, 20 estão em erro, uma está concluída, né? Como está o teu consumo de transação, chega ao nível de página, como é que está o teu banco de dados, teus serviços, se eles estão... Ó, aqui, por exemplo, demonstra a interrupção de um serviço. Você consegue ver análises estatísticas por cliente, projeto ou processo, né? Então, quantos documentos, quantas transações passaram pelo aquele ambiente no dia específico, num dia específico, qual o volume de transações por mês dentro daquele cliente, dentro daquele projeto, ou de todo o ambiente que você tem. Você consegue ter uma informação visual dos serviços de todo. Então, imagina que você tenha 20, 30 servidores, você consegue olhar como está o consumo de CPU e memória por cada um dos servidores. Então, toda a sustentação, né, se algo acontecer com aquele ambiente, se algo acontecer, ou se algum aumento acontecer com aquele ambiente, você, dentro do portal de System Health, você consegue garantir que está tudo ok, né? Você consegue garantir que todo o teu ambiente está aderente ali àquele teu volume de transação esperado. E caindo um pouquinho agora nos processos, né? Então, já mostrando alguns processos automatizados dentro da plataforma, eu gostaria de iniciar uma abertura de contas digitais, né? Eu acho que está no hype aí, todo mundo fala de, olha, eu consigo abrir uma conta sem sair de casa, eu consigo abrir uma conta muito rápida, só usando meu dispositivo móvel. Então, essa jornada a gente tem, né, um case implementando isso. Como que ela funciona, né? Primeiro você tem ali um cliente que baixa um aplicativo de abertura de contas e captura os documentos. A plataforma ela recebe esses documentos, analisa as informações de forma automática, a própria plataforma da ProStar, e preenche uma ficha cadastral baseada num template. Ele manda essa ficha cadastral para assinatura no próprio dispositivo, o próprio cliente assina essa ficha cadastral. Então, imagina que toda essa etapa, né, de análise das documentações e assinatura da ficha foi feita de forma automática só entre a plataforma e o cliente.
Depois, eu analiso o dossiê e mando para o back-office. Então, o back-office já recebe o dossiê analisado. Ele só precisa formalizar ali se está tudo ok, mas já está tratado, eu vou mostrar isso. E no final esse dossiê ele segue ali para um processo de abertura de conta. Então, você tem um processo que ele tem, é o que a gente chama de um Smart Process, que ele tem tecnologias de RPA com tecnologia de Smart Capture conectado a pessoas. Né? Então, você só joga para a pessoa no momento que de fato é necessário. Todo o resto é automatizado diretamente pela própria plataforma. Né? Então, vou mostrar, é um fluxo automatizado dentro da própria plataforma, vocês vão ver a transação, e tem aqui um aplicativo mobile capturando, detectando e disponibilizando as informações para o cliente. Né? Então, vou abrir aqui esse exemplo. A gente tem, como eu falei, a gente tem o fluxo de processo, né, e um aplicativo. O cliente ele seleciona que ele deseja abrir uma conta, a própria plataforma fala, olha, captura seu documento de identificação, e aí o cliente vai lá, vai detectar o documento, a própria plataforma identifica o documento, né, e quando ela captura, ele captura automático e já detecta as bordas do documento, capture seu comprovante de residência, então quando o cliente seleciona essa opção, automaticamente a plataforma também já detecta o comprovante de residência e já faz o recorte e a correção de perspectiva. E, por último, nesse caso, a gente está usando uma selfie, né, para que a pessoa possa comparar aqui a selfie com o documento de identificação, né, garantir que é a mesma pessoa. E aí o cliente clica em enviar documentos para análise. Quando ele clica nessa opção, o que vai acontecer é que a plataforma vai receber essa transação e ela vai executar, primeiro, a análise dos documentos, ver se o documento de identificação, o comprovante de endereço e a selfie está dentro daquele dossiê. Depois ele vai analisar os dados, né? Ver se o dado que está no documento de identificação é o mesmo dado que está no comprovante de residência. E vai comparar a selfie do CNH com a selfie capturada, a foto do CNH com a selfie capturada. Se tudo estiver ok, ele vai seguir para a criação da ficha cadastral e disponibilização para assinatura. Se tiver algum problema, ele já notifica aqui o cliente em alguns segundos, dizendo que ele não vai ter aquela conta aberta porque está faltando um determinado documento, enfim, ou que está com alguma pendência. Então, aqui o cliente ele já recebe o contrato e pede assinatura, então ele pode checar os dados dele, que foram extraídos automaticamente do documento, ele adiciona ali uma assinatura e envia isso para o processamento. Quando ele envia esse dado para o processamento, a gente segue com a checagem de assinatura e disponibiliza para o back-office a transação tratada. Dentro da plataforma, né, de back-office, o operador do banco ele já vai receber o documento de identificação com os dados extraídos. Então, nota, conforme você clica nos campos, ele vai mostrando da onde ele extraiu cada dado. Tá? E também vai, né, o documento tipificado, por exemplo, ele já sabe que isso é o documento de identificação. Ele tem também o comprovante de endereço, então ele já extraiu os dados ali do comprovante de endereço. Ele tem a selfie com 99% de similaridade e tem um contrato com a presença de assinatura. Então, o próprio operador de back-office não precisava fazer nada nessa transação, porque a transação foi automaticamente formalizada pela plataforma. Quando ele só finaliza esse caso, o próprio cliente recebe um push notification no aplicativo, dizendo que, olha, os dados foram formalizados da forma correta e você vai receber os dados de acesso à sua conta em breve. Né? E o banco, no final, recebe um dossiê tratado, onde ele tem um XML com todos os dados que foram extraídos de todos os documentos daquele cliente. Ele tem os documentos já tipificados e separados. Então, ele tem ali um PDF com documento de identificação. Ele tem um protocolo de formalização que diz os dados únicos do dispositivo no momento da assinatura, a posição geográfica no momento da assinatura, quem foi o operador de back-office que analisou, enfim, ele tem todo o protocolo e ele tem ali o contrato com a presença de assinatura. Né? Então, é um processo que você acaba tendo um ganho, porque toda a análise é feita pela plataforma. E, obviamente, no caso de erro, né, em caso alguma coisa aconteça que fuja o compliance daquela operação, a própria plataforma, sem passar por um ser humano, pode notificar o cliente. Então, aqui agora eu estou refazendo o processo, capturando os documentos, mas no momento da selfie eu vou tapar ali o meu rosto, né? Tentar esconder, imaginando que eu sou um fraudador, por exemplo, eu vou tentar esconder o meu rosto. Quando a pessoa enviar essa transação solicitando o processo de abertura de conta, o que vai acontecer é que dentro do processo ela vai seguir por um caminho de falha, porque a selfie não bateu com o documento de identificação. Então, a própria plataforma já vai notificar
a pessoa falando, olha, tem um problema com a sua selfie, sua conta não vai ser aberta, captura novamente o documento. Né? Então, é um exemplo que você tem todo o processo de formalização sendo realizado pela plataforma e você jogando para o ser humano, né, para o teu operador de back-office, só o final desse processamento. Né? E é isso que a gente entende que realmente você consegue fazer muito mais transações por dia com muito menos pessoas, justamente porque você tem essa possibilidade. Outro caso interessante é quando você cai para uma análise de firmas de poderes, né? Simulando aí um outro processo que pode ser automatizado pela plataforma. Você tem, por exemplo, um administrador legal ou sócio de uma empresa enviando o contrato social para uma caixa do banco, falando que deseja abrir uma conta. A própria plataforma intercepta essa caixa, baixa o contrato social, identifica os sócios, né? Aí já manda para o back-office os sócios, porque não vale a pena você seguir com o processo de análise de firmas se a pessoa que está solicitando a abertura de conta não constar como sócio dentro do contrato social, ou não constar como administrador ou como procurador dentro do contrato social. Então, você já interrompe o processo aqui. Se tudo estiver ok, a própria solução faz a análise de firmas e joga para o operador ele trabalhar na exceção. Se não tiver problema, gera a ficha cadastral, manda por e-mail a ficha cadastral, a pessoa assina a ficha cadastral, responde por e-mail novamente, a plataforma analisa o dossiê completo, agora já com a ficha assinada, e submete de novo para o banco, estando tudo ok, ele abre, né, ele solicita ali a abertura de conta. Então, também, de novo, um processo, um smart process, que você tem regras de negócio conectado à robotização, conectado ao smart capture de pessoas, e esse processo automatizado pela plataforma. Então, aqui eu vou também emular esse exemplo, usando até um próprio contrato social da TCG. Então, eu tenho ali um processo, é um outro processo, um pouco mais complexo. Eu vou simular aqui eu enviando um contrato social e solicitando uma abertura de contas, né, anexando ali o contrato social da empresa, enviando para uma caixa do banco. O banco ele recebe esse contrato social, começa a fazer a análise, e a primeira etapa aqui ele cai para a análise dos sócios, né? Ver se o Bruno figura ali como administrador dentro daquele sócio. Então ele analisou ali o contrato social e automaticamente já extraiu as informações dos sócios, do CPF, enfim, razão social, capital social da empresa, tudo mais. Então o operador ali ele não precisa fazer nada, ele só aprova aquela solicitação para ela seguir para a análise de firmas e poderes. Na análise de firmas e poderes, a própria plataforma também, né, é um processo de abertura de conta, ele vai olhar se algum dos poderes dão, né, se aquela pessoa tem poderes de abrir conta. Né? Então, ele tem ali coisas que caracterizam ali, né? Qualquer tomada de empréstimo, assinatura conjunta e tudo mais. Então, a própria plataforma fez a análise disso, o ser humano não precisou fazer nada. Depois, como eu falei, a gente gera a ficha cadastral, manda de novo por e-mail para a pessoa olha lá, ele fala, olha, a gente entendeu, recebeu sua análise, extraiu os dados, baixa a ficha cadastral e assine e mande de volta. Né? Então, a ficha cadastral foi gerada automaticamente com os dados que foram extraídos e a pessoa pode simplesmente fazer o upload de uma ficha assinada. Né? Então, ele vai lá, olha, segue a ficha cadastral assinada, ele vai mandar isso de novo, né? A fichazinha lá com a assinatura, e a própria plataforma vai receber essa ficha e vai unir com um processo que está aguardando uma assinatura. Né? Então, a própria plataforma fez isso. Depois, a gente formaliza de novo os dados para garantir que nada foi alterado, checa a assinatura e manda para o back-office novamente o dossiê completo. Então, ele passa a ter o contrato social, toda a análise que foi realizada e a presença de assinatura. Né? Então, ele tem ali o dossiê daquele processo completo, ele poderia startar ali o processo de abertura de contas para aquela pessoa jurídica. Então, é mais uma forma de você automatizar um processo de negócio dentro da plataforma DocProstar. Por último, mostrando agora um outro caso que é bem comum, né, e remete àquele slide que eu mostrei lá na frente, que é quando você tem a triagem, né? Você tem ali muita informação chegando dentro da empresa e você precisa direcionar o departamento, direcionar cada uma daquelas transações de forma automática. Né? Então, você tem lá também um e-mail, um fluxo curto que vai receber uma caixa genérica de e-mail, que cada e-mail que ela recebe, ela vai triar e vai dizer se é do recursos humanos, se é do jurídico, se é do contas a pagar. Né? Isso de forma automática também. Então, a própria plataforma ali, eu vou simular o envio dos e-mails, né? Então, eu vou enviar um e-mail com uma nota fiscal, vou enviar um e-mail com uma intimação e vou enviar um e-mail com um atestado. Então, são 3 e-mails que vão cair dentro daquela caixa de correio genérica. E a própria plataforma, né, quando esses e-mails chegarem,
ela vai baixar automaticamente esses e-mails, né, sem intervenção humana, ela começa a baixar, você vê as transações, e com base na classificação, ela vai dizer se aqueles e-mails são do RH, do jurídico ou do contas a pagar. Então, a inteligência cognitiva está analisando o anexo, né, e vendo, olha, isso é uma intimação, isso é do jurídico, isso é uma nota fiscal, é do contas a pagar. Isso é um atestado do RH, então ela distribui de forma automática entre os departamentos. E o que a pessoa no departamento ela recebe é justamente o e-mail, né, que foi recebido. Então, tem lá o corpo do e-mail, já com os dados extraídos, eu sei que nesse caso é uma intimação, e eu tenho o anexo. Né? A mesma coisa no RH, ele vai ter lá um atestado, o anexo do atestado, e o corpo do e-mail de quem enviou. Então, ele tem os dados do funcionário. E o contas a pagar, ele tem lá a nota fiscal, classificada automaticamente, e ela tem o dado do fornecedor que enviou essa nota fiscal. Então, é a plataforma também fazendo a triagem automática, que pode ser realizada dentro da própria plataforma. Então, são exemplos de processos que automatizam ali e reduzem, né? Toda vez que você tira essas etapas da mão de uma pessoa, você reduz ali a necessidade de intervenção manual e, com isso, você pode diminuir a quantidade de pessoas dentro da tua esteira, mesmo aumentando o volume de documentos processados diariamente. Você pode crescer exponencialmente a tua capacidade ou a quantidade de transações recebidas, sem ter a necessidade de crescer também na mesma proporção, né, exponencial, a quantidade de pessoas dentro da tua esteira de back-office. Isso porque você tem uma plataforma atuando em cima do processo de negócio. Falando um pouquinho dos benefícios, né? Então, como você tem uma implementação rápida, né, em cima ali de uma plataforma no-code, low-code, o teu payback, geralmente, ele acontece antes dos 12 meses porque você tem uma economia de tempo, né, o que aumenta o teu lucro dentro daquela operação. Então, se você tinha uma operação com 20 pessoas e você consegue fazer aquela operação para o mesmo volume, obedecendo o mesmo CLA, com 8 pessoas, com 7 pessoas, com 5 pessoas, isso melhora o resultado daquela tua operação e isso ajuda a viabilizar a implantação da solução. Né? E quanto mais operações você tiver dentro da solução, melhor é o teu custo, né? o teu resultado operacional. E isso faz com que realmente você pague esse tipo de plataforma muito rápida e depois que você paga, né, você tem só o ganho ano após ano. Pode aumentar ou pode diminuir, que isso não vai afetar o teu resultado da empresa, né, o resultado daquela, ou daquela esteira, ou daquela operação. E de bônus, né, o que a gente brinca, é que você ainda atinge ali a experiência do teu cliente. Né? Então, é muito mais rápido. O teu cliente lá, não importa que pegou um dia de alta demanda, ele vai conseguir ser atendido no mesmo tempo de um dia de baixa demanda, porque você tem uma tecnologia intermediando e fazendo isso. Alguns resultados em processos reais, né? Então, crédito imobiliário, a gente tem cases que caíram de 40 operadores para 12 operadores, com mais de 80 regras de negócio validadas, com mais de 75 campos extraídos por transação. Temos casos de abertura de conta com mais de 4.500 transações diárias, que você tem 1/3 dos operadores de back-office, então tem 50%, 50 vezes mais dados extraídos, e a gente tem 70% de automação na primeira fase desse processo. Temos esteiras de emissão de cartão de crédito com mais de 5.000 transações diárias, com 0 intervenção humana, né, num tempo médio de processamento de 22 segundos. Então, enquanto a pessoa está lá na ponta solicitando um cartão de crédito, né, cada documento que é capturado, a plataforma já formaliza, e em 22 segundos ele tem a resposta para aquele documento. Né? Então, se a gente pegar num processo que você tem o contrato, você tem eventualmente uma proposta de seguro, você tem um documento de identificação, um comprovante de renda, você ali em cerca de 80 segundos, né, enfim, 100 segundos, 1 minuto e meio mais ou menos, você tem aquele processo formalizado com 0 intervenção humana. Então, são alguns resultados que permitem justamente que você otimize ali a tua esteira. Né? Isso tudo tendo a redução da mão de obra, tendo a redução de risco, né, tendo um processamento mais rápido e tendo muito mais informação. Né? Exemplo aqui, o processo de abertura de contas, que eles têm 50 vezes mais dados do que eles tinham no processo antes de automação. E aí, para finalizar, a gente gosta sempre de deixar um takeaway message, né, que é para que você realmente não limite os pensamentos. Hoje eu acho que tem muita gente que tem a visão antiga, né? Eu, por exemplo, estou no mercado de processamento de documentos há muito tempo, e antigamente as tecnologias não funcionavam da forma que a gente esperava, e aí, por isso, não justificava a implantação em algumas esteiras. E hoje em dia, não. Acho que as soluções evoluíram muito, né? Você tem hoje realmente inteligência cognitiva que aprende, você realmente tem mineração de dados que extrai o dado em qualquer lugar. E isso permite que você automatize qualquer esteira. E o custo reduziu significativamente de implantação desse tipo de plataforma. Então, tem uma esteira, tem gente interagindo com essa esteira, dá uma ligada para a gente, porque com certeza tem oportunidade. Né? Outra mensagem que eu gosto de falar é para você realmente trabalhar com quem entende. Né? Então, acho que o grande diferencial
da TCG hoje é o know-how, não é a tecnologia. São as pessoas que entendem do mercado de processamento de documentos. A tecnologia, eu acho que tem um monte de tecnologia no mercado, seria hipocrisia minha falar que a minha solução é a melhor do mundo. Eu acho que a diferença está justamente no suporte, está justamente na sustentação, no saber implementar, no saber fazer. Né? Então, boa parte do sucesso das nossas operações hoje, né, são testemunho dos nossos clientes, vem porque a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, trabalhar com um perito faz toda a diferença. E use sempre esse tipo de tecnologia para ampliar o teu stack de produtos, né? Não para substituir. Né? Às vezes você fala, vou substituir tudo, aí acaba inviabilizando o processo. Não, pluga a plataforma lá e vai jogando as esteiras para dentro do fluxo aos poucos. Quando você vê, passou 1 ano, 2 anos, e aí sim você já tem 90% da tua operação em cima de uma plataforma de automação. Então, toda vez também que você tenta uma implantação Big Bang lá, substituir tudo do dia para a noite, isso tende ao fracasso. O que a gente sugere são entregas ali sequenciais, entregas semanais ou a cada 2 semanas, enfim, aos pouquinhos você vai obtendo os ganhos e vai viabilizando cada vez mais a implantação da plataforma. Bom, no mais é isso. Queria agradecer, Prado. Não sei se tem dúvida. Se tiver, vai ser um prazer responder. E eu estou à disposição também para qualquer outra necessidade. Vamos lá, Bruno. A Ana Paula Barros, ela pergunta para você como é a estrutura da documentação, em qual formato, PDF, se existe um padrão ou é configurado de acordo com a identidade visual do cliente e como fica disponibilizado para todos. A própria plataforma, ela tem mecanismos para normalizar o documento. Então, a gente pode receber no mesmo processo PDF, imagem, texto, música, enfim, não importa, né? Se vídeo, né? Agora, também comum a gente receber prova de vida, por exemplo, a pessoa gravar um vídeo falando, olha, eu quero abrir uma conta nesse banco. Né? E a gente consegue fazer o speech to text e validar que a pessoa está fazendo aquilo ali. Então, realmente, como eu falei lá na frente, o formato e o canal de entrada não importa, porque a plataforma vai normalizar esse arquivo. Né? E como eu normalizo, eu recebi um documento Word, uma foto, um PDF e um vídeo. E no final do processo eu vou entregar isso dentro de um arquivo compactado para o meu cliente. Então, a disponibilização disso, ela é parametrizada dentro da solução, mas eu consigo disponibilizar esses documentos normalizados. Então, vai de cliente para cliente, né? Igual a Ana Paula comentou, mas a ideia é que vocês decidam como vocês querem receber o dado e devolver o dado no final do processo. Agora, vocês têm casos de sucesso em bancos brasileiros e quais seriam essas operações? Temos sim, não só no Brasil, né, na América Latina como um todo. A Europa eu nem falo, porque a Europa a gente é benchmark na Europa, então a empresa, enfim, a matriz é suíça, então fica um pouco mais fácil, mas hoje na América Latina, do México para baixo, nós temos processos de abertura de conta, já temos processos de crédito imobiliário, processos de financiamento de veículos, processos de emissão de cartão de crédito. Então, quase todas essas esteiras que eu apresentei ou são diretamente as esteiras que estão em operação ou foram baseadas em alguma operação que a gente tem. Tá? Então, o TCG está no Brasil desde 2012 e hoje eu posso falar que a gente já tem mais de 100 milhões de documentos processados, temos cases de back-office, temos diversos cases de BPO, do RH ao jurídico, passando por todas as etapas de operação de crédito. Hoje a gente já tem case de sucesso. Perfeito. Bruno, muito obrigado pela sua palestra, pelos seus esclarecimentos aí. A gente agradece sempre. Você é parceiraço aqui do Instituto e está sempre com a gente aí nos nossos eventos. Parabéns mais uma vez. E renovando, né, os votos de que em breve a gente possa se encontrar e tomar aquele café gostoso, trocar uma ideia, enfim, fazer o que a gente vinha fazendo antes dessa pandemia. Está chegando, Prada. Está chegando. A Ana Paula, ela complementa aqui, ela diz a normatização do processo e a disponibilização para os que executam interno. A normatização, eu não sei se eu entendi direito, mas, enfim, quando você implementa o processo dentro da plataforma, ele já está normatizado, né? Então, você tem lá o teu processo documentado e toda a transação vai sim ou sim seguir aquele fluxo. Então, mesmo que você tenha um fluxo de exceção, ela vai estar modelada, implantada dentro daquele processo de negócio e todos os que executarem internamente aquele processo vão ter acesso às informações de acordo com o perfil de segurança deles.
Então, eu consigo dizer, olha, essa pessoa vai ter acesso a esse dado, essa pessoa não vai ter acesso a esse dado. Lembrando que o objetivo da plataforma não é fazer o armazenamento definitivo dos documentos. A gente recebe, normaliza, automatiza e entrega para o sistema fim. Eu não sei se foi isso que ela quis dizer, mas acho que sim. Acho que complementou. Então tá, Bruno, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço e estamos aí para qualquer novidade aí, a gente se fala. Obrigado, Prado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de palestrar. Eu deixo meus dados pessoais aí, né? Qualquer um que tiver necessidade adicional, quiser conhecer um pouco mais. Ana Paula, se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer ajudar. Obrigado mais uma vez, Prado. Um abraço. Um abraço, e nós ficamos por aqui, voltaremos às 2 horas da tarde para dar sequência a esse primeiro dia do Fórum Digital RPA e aí para bancos. Bom almoço a todos, bom apetite, voltamos às 2 horas da tarde com mais uma palestra. Tchau.